Hoje eu vou contar sobre uma das melhores experiências da minha vida, que foi o intercâmbio, e que eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade deveria fazer. Meu intercâmbio eu fiz quando eu tinha 21 anos e foi também a segunda viagem internacional da minha vida. A primeira tinha sido um monte de perrengue, eu contei aqui no canal no vídeo anterior, se você não viu assiste, que tá bem legal. Mas eu acho que o intercâmbio foi realmente uma das melhores experiências que eu já vivi até hoje. Eu aprendi muita coisa, no geral da palavra, no geral do aprender mesmo, de vida, de língua, de tudo. Eu acho que é uma experiência que todo mundo que tiver oportunidade realmente tem que fazer, porque você cresce como pessoa, sabe? Você amplia esses horizontes, você conhece gente do mundo inteiro. Enfim, eu sou a pessoa que mais vai apoiar intercâmbio. Eu fui para Filadélfia. Por que a Filadélfia? Porque eu queria um lugar que fosse perto de Nova York. Só que Nova York era muito caro, né? Todo mundo queria Nova York. Então, Philly era mais barato e, ao mesmo tempo, era muito pertinho de Nova York, né? Dava pra gente super ir final de semana. A gente pegava várias promoções de ônibus e em 2 horas, até menos, estava lá às vezes, sabe? E, cara, eu adorei a Filadélfia, assim, óbvio que comparando a cidade com outras dos Estados Unidos, tem alguns pontos que poderia ser melhor e tudo, não é uma cidade tão famosa pelo turismo, era uma cidade que funcionava. Hoje, se eu fosse fazer de novo o intercâmbio, eu não faria só para estudar. Por quê? Quando você estuda inglês, mesmo que seja num país da língua, você vai estudar com outros turistas. Então são pessoas que vão estar falando inglês como você, com sotaque, com erros. E tudo bem, porque você vai estar praticando o tempo todo, os professores vão ser nativos, mas o seu maior contato vai ser com pessoas que também estão aprendendo. Se você não fala nada de inglês ou fala pouco, eu acho que é uma experiência que tem que ser feita, de ir para estudar. Mas se você já tem o inglês um pouquinho mais avançado, eu acho que ir para trabalhar seria muito melhor, sabe? Porque além de você estar ganhando dinheiro, você também vai estar praticando, que você vai estar conversando com as pessoas e você vai ter muito mais contato com nativos, porque eu quase não tive contato com nativos, só os meus professores. Fora isso, todos os meus amigos eram turistas e também tem muitos brasileiros. Eu já vi muita gente falando, eu fujo de brasileiro. Bom, eu não sou assim, eu entendo, cada um tem os seus motivos, eu entendo quem foge, porque tá ali focado no objetivo de só falar inglês. Realmente, eu praticava muito mais o português, porque quando eu fui com um amigo, e a gente dividia a casa, então em casa a gente só falava português, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada, foi ótimo, foi a melhor época, assim, da minha vida, dessa parte jovem da minha vida. Falou a velha, né? Mas enfim, foi uma época muito boa. Você é louca? Ai, tô muito gelado. Ai, tô muito gelado, para. A câmera. Na época que eu fui, eu tinha que decidir como ia ser a minha moradia. Se eu ia ficar num abrigo lá estudantil, se eu ia ficar em casa de família ou se eu ia me virar. Quando eu fui, eu decidi ficar 1 mês em casa de família. Como eu falei, eu fui com esse meu amigo, o Pablo. A gente foi para ficar na casa de família porque a gente ia ter mais a vivência da cultura americana e mais praticar também a língua. Só que a nossa experiência não foi boa, sabe? Eu conheço pessoas que a família adotou e que mantém contato até hoje. A minha experiência foi péssima, péssima. Eu não sei nem explicar exatamente o porquê. Até hoje eu ainda não entendi. Eu já vivi esse momento várias vezes na minha cabeça e foi um dos momentos mais difíceis para mim da viagem, porque com 2 semanas a dona da casa, não foi nem a dona, foi a filha da dona, simplesmente pediu para que a gente fosse embora no dia seguinte. E aí vocês vão falar, violar as regras. Gente, eu sou muito careta. Eu fazia tudo certinho. Eu realmente não entendi qual foi o argumento, porque não teve um argumento plausível. E aí a escola, né, quando você paga a escola, foi tudo meio que um pacote. Então a escola se ofereceu para achar uma outra residência pra gente, né, pra gente não ficar na rua. Mas eu fiquei com trauma, assim, porque foi muito ruim pra mim, sabe? Então eu não quis, de jeito nenhum.
ir para outra casa de família. E foi a melhor escolha que eu fiz. Na hora eu não tinha noção, eu fiquei desesperada, eu chorei horrores, né? E assim, nessas horas Deus bota anjos na nossa vida. E tinha uma amiga minha, turca. Amiga nada, né? Nem era amiga ainda, cara. Eu conheci a Cristina 2 semanas da gente ir no boliche, da gente beber cerveja e só. E ela brigou a gente. Eu não quero assustar ninguém, tá? Que quer fazer intercâmbio. Eu só acho que é muito importante que vocês se certifiquem de tudo. Eu tinha a opção do mesmo dia ir para outra casa de família. A escola me prestava essa assessoria porque foi paga para isso, tá? É muito importante você sair com uma assessoria. Se você não fala bem a língua, se você nunca viajou, é muito bem você sair bem assessorado do seu país. Mas eu optei por pegar o meu dinheiro e ir por minha conta, tá? Porque eu estava com um amigo, porque eu já conseguia me virar, porque eu já falava inglês, então eu optei por isso. Mas eu tive muita sorte. Muita sorte. A gente deixou as coisas na casa da Cris. No mesmo dia a gente foi de imobiliária em imobiliária e a maioria não queria fechar porque eu fiz intercâmbio de 4 meses. Então a gente só ia ficar mais 3 meses e pouco, a maioria queria fechar por 6. E aí, numa indicação de um colega, né, ele falou, tem essa imobiliária aqui que fez pra mim, e a gente fechou e alugou a casa no mesmo dia que a gente ficou na rua, né? Então eu só dormi na casa da Cristina um dia. No dia seguinte já foi pra minha casa. E a casa não tinha nada, assim, só tinha uma geladeira e um fogão e não tinha mais nada. Então tudo que a gente comprou no Exército da Salvação. A gente também recebeu bastante doação. E é isso, a gente montou a nossa casa assim. E foi muito bom, porque você ter o seu espaço é outra coisa. E eu nunca tinha morado sozinha na minha vida, então foi minha primeira experiência. A gente dava altas festas. Todos os amigos iam pra lá sexta-feira, ou a gente ia pra casa de algum amigo, comprava comida, comprava bebida, fazia as nossas festinhas, não tinha ninguém pra encher o saco, né, porque a casa era nossa. E eu ainda economizei, porque na época a internet do vizinho era aberta, então nem internet eu pagava. Mas vamos aos perrengues, que é o que eu mais gosto de contar. Agora eu conto rindo, mas na época, obviamente, foram momentos difíceis. Cara, eu acho que eu já contei todos os perrengues. Já comecei contando o pior, que era não ter casa pra morar. Mas claro que tinha perrengue menorzinho, sabe? Gente, eu falo comigo pra caceta, então todo dia comigo é perrengue. Eu lembro da primeira vez que eu liguei toda boba, né? Falando inglês, gastando meu inglês, pra pedir uma pizza. E aí eu achei que eu tinha botado um monte de coisa na pizza, né? Que eu tinha escolhido. Aí chegou a pizza pra gente comer. Só tinha massa e queijo. Não tinha nada na pizza. A pizza veio sem nada. Eu falei, gente, o que eu falei? Como é? Mas enfim, tinha essas coisinhas, né? Mas eu acho que essa viagem foi muito mais diversão do que qualquer outra coisa, né? Também estudar, porque eu realmente voltei com o inglês muito melhor. Mas assim, a gente conseguia... Tinha uma empresa de ônibus que era Megabus. Acho que ela ainda funciona nos Estados Unidos. Tinha várias promoções, então a gente ia para Nova York, como eu falei, que era muito pertinho. A gente conheceu Washington, capital, né? Washington DC. A gente foi para Boston, a gente, nossa, aproveitou muito. E os Estados Unidos tem essa coisa que o Brasil não tem, de cultura mais forte, assim, datas comemorativas tipo Halloween, Thanksgiving, né, que é ação de graças. E era muito legal também você ver todas as estações, sabe? Eu nunca tinha visto. Claro que hoje as pessoas que viajam muito já veem isso, já estão acostumadas, mas eu nunca tinha visto aquela coisa do outono, as folhas mudando. Parece bobeira, mas, cara, é muito bonito, sabe? Era uma coisa que eu ficava muito uau, né? Porque a gente não tem isso no Brasil. Está aumentando! Nunca vi neve! Tem uma história muito boa essa história. E é legal, assim, pra poder alertar, né? Principalmente as meninas que viajam sozinha. Eu tava num mercado da cidade, andando com uma amiga minha. Uma menina baixinha, assim, veio, abordou a gente, né? Uma americana. E aí falou assim, vocês são modelos? Tipo assim, a gente não tinha porte nenhum de modelo. Mas enfim, a gente foi conversando pra ver até onde ia dar. E a menina ligou um dia pra gente. O chefe da menina ligou pra gente, era um homem. E aí ele falou assim, minha amiga que atendeu, vocês são brasileiras, né? Aí ele, sim. Aí ele, eu amo isso. Mas tipo, num tom estranho. Aí a gente, tá, e como é que é? Ela, vocês vão vir aqui, vão tirar umas fotos, mas não pode trazer celular e não pode vir acompanhada. Não pode entrar no prédio com celular e nem acompanhada. Aí a gente ficou assim, cara, isso é golpe. Gente, eu nunca vou saber, graças a Deus eu nunca vou saber se isso era um golpe ou não,
mas tinha muito cara de golpe, sabe? Então, assim, principalmente meninas, meninos também, mas principalmente meninas, né, que realmente é o alvo maior para eles, né, o maior alvo para eles. Fiquem atentas com essas propostas, sabe? Porque a gente se empolga, você vai pela empolgação e perde um pouco a razão. Então, prestem muita atenção. A gente não foi, então eu nunca vou descobrir, mas assim, eu realmente acho que isso era um golpe. Mas, gente, essa foi a minha experiência. Se vocês tiverem alguma experiência de intercâmbio, me contem aqui. Ou se vocês quiserem ou estão pensando em algum momento fazer, me contem aqui. Se não, também podem contar o que vocês acharam do vídeo. Vou adorar ler os comentários de vocês. Então, participem para eu não ficar aqui falando sozinha. Se vocês ainda não seguem o canal, sigam o canal para vocês receberem um alerta do próximo vídeo que sair. E muito obrigada a quem assistiu até o final. Foi um prazer dividir um pouco dessas histórias com vocês. Um grande beijo. E vamos lá? Eu vivi coisas de tipo assistir jogo de basquete, sabe? Eu lembro que eu fui torcer pro 76ers, que era o time da Filadélfia. Eu fui, né, com a roupa e tudo mais. Cheguei lá, comecei a olhar o jogo, tinha um cara bombando lá na quadra e era do Miami Heat na época. Só que o cara era tão incrível que eu falei, gente, eu aqui na torcida comecei a torcer pro Miami. Eu quero fazer uma cesta, gente, quem é esse cara? Quem é esse cara? Cara, era o LeBron James. Apenas isso.